Você já trabalhou a vida toda e no final do mês não tem absolutamente nada? Já sentiu aquela vergonha profunda de ter quase 30 anos e não conseguir pagar um imprevisto de R$ 500? Hoje vou te contar a história da Lúcia. Uma mulher simples, trabalhadora, honesta. Uma mulher que ganhava R$ 2.300 por mês, que vivia no limite, que um dia teve que ligar para a mãe pedindo dinheiro emprestado. A mãe dela, uma viúva com 1.400 de aposentadoria. Naquela noite, Lúcia chorou no sofá do apartamento gelado. Não pela máquina de lavar quebrada, não pelos R$ 300 que devia. Chorou porque percebeu algo terrível. Fazia uma década que trabalhava e não tinha absolutamente nada. Nem economia, nem segurança, nem futuro. Mas o que a Lúcia não sabia é que aquela noite de lágrimas era o começo de algo extraordinário. Porque no dia seguinte, movida por algo que ela não soube explicar, comprou um caderno de capa dura por R$ 3, um simples caderno. E esse caderno mudou tudo. E se eu te disser que em 2 anos, com o mesmo salário, sem herança, sem golpe de sorte, a Lúcia economizou R$ 47 mil? E se eu te disser que o milagre não estava no dinheiro, mas na verdade? Se você quer descobrir como um caderno de R$ 3 pode transformar sua vida, fica comigo até o final. A única coisa que te peço em troca é que se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente muda vidas. E a sua pode ser a próxima. Lúcia tinha 29 anos. Morava sozinha num apartamento pequeno em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, num bairro operário onde as paredes eram finas e os sonhos também. Toda manhã, o despertador tocava às 6h30. O frio do inverno mineiro entrava pelas janelas velhas e ela levantava tremendo, enrolada num cobertor puído que tinha sido da avó. Trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de contabilidade. 4 anos já tinha ali, carteira assinada, sim, mas sem possibilidade de subir, sem futuro visível, só papéis, notas fiscais, números dos outros que ela organizava com dedos gelados enquanto o relógio andava devagar até às 6 da tarde. R$ 2.300. Esse era o mundo dela. Esse número definia tudo. 850 de aluguel, 350 de luz, água, internet, 500 para comer, 100 do vale-transporte que não cobria tudo. E no final do mês, se tivesse sorte, sobravam 100 ou R$ 200 que sumiam sem ela saber como. Lúcia não tinha dívidas, mas também não tinha nada, nenhum colchão, nenhuma rede. Se algo quebrasse, se algo desse errado, tudo desmoronava. E ela sabia disso. Sentia toda noite quando apagava a luz e ficava olhando o teto rachado do quarto, aquela sensação de caminhar no gelo fino, de viver prendendo a respiração. A mãe dela morava numa cidade pequena perto de Divinópolis, viúva há 8 anos. 1.400 de aposentadoria e uma hortinha que dava verdura no verão. Todo domingo, Lúcia ligava. E todo domingo, fingia que estava tudo bem. Tô bem, mãe. O trabalho tá indo. Não se preocupa. Mentiras piedosas. Mentiras que doíam mais que a verdade. Porque a verdade era que Lúcia estava presa. Presa num ciclo invisível. Trabalhar para pagar. Pagar para sobreviver. Sobreviver para voltar a trabalhar. E assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem avançar, sem construir nada, só existindo, e no fundo do coração, uma pergunta que não tinha coragem de dizer em voz alta: meu Deus, é só isso que tem para mim. Tudo quebrou numa quinta-feira de março, literalmente. Lúcia chegou do trabalho arrastando o cansaço de sempre. Largou a bolsa na cadeira, tirou os sapatos e foi colocar uma roupa para lavar. Roupa acumulada da semana toda. Apertou o botão. Nada. Tentou de novo. Um barulho estranho.
Um cheiro de queimado e silêncio. A máquina de lavar tinha morrido. No dia seguinte veio o técnico, um senhor de mãos manchadas de graxa, que olhou para o aparelho, balançou a cabeça e deu o veredito: consertar sai 350. Mas com essa idade não vale a pena. Uma nova básica sai por 550 reais. Lúcia concordou, fingindo calma. Mas por dentro, o estômago revirava. Não tinha 550 reais. Não tinha nem 350. Tinha 90 reais no banco até o fim do mês. Naquela noite, sentada no sofá com o celular na mão, Lúcia fez algo que tinha jurado nunca mais fazer. Ligou para a mãe. Mãe, preciso que a senhora me empreste um dinheiro. O silêncio do outro lado foi curto, mas pesou como pedra. Quanto você precisa, hein, filha? O que a senhora puder. A mãe transferiu 300 reais. Tudo o que podia. Uma mulher de 72 anos, com aposentadoria de viúva, salvando a filha de quase 30. É o que eu posso, filha. Queria que fosse mais. Lúcia desligou o telefone e ficou olhando a tela. 300 reais. Transferência de mãe. E então vieram as lágrimas. Não lágrimas suaves. Soluços profundos que sacudiam o peito. Lágrimas quentes que queimavam as bochechas. Lúcia abraçou os joelhos naquele sofá velho, naquele apartamento frio, e chorou como não chorava há anos. Não chorava pela máquina de lavar. Chorava por ela, pela vida dela, pela vergonha de ter 29 anos e não ter nada, por ter trabalhado uma década inteira e ainda depender da mãe, por se sentir fracassada, invisível, presa. O que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Sussurrou entre soluços. Trabalho todo dia. Não roubo, não minto, não gasto com luxo. Por que não consigo ir para frente? Por que os outros conseguem e eu não? O silêncio do apartamento devolveu o eco das próprias palavras. Lá fora, o vento de março batia nas janelas. Lá dentro, Lúcia sentia que algo tinha quebrado muito mais fundo que uma máquina de lavar. Se sentia sozinha, abandonada, esquecida pela vida e talvez, pensou no momento mais escuro, esquecida também por Deus. Naquela noite não jantou, não conseguiu. Dormiu no sofá, com as bochechas molhadas e o coração vazio, sem saber que no dia seguinte, algo ia mudar para sempre. No dia seguinte, Lúcia caminhava pelo centro com os olhos inchados e a alma pesada. Tinha ido numa loja de eletrodomésticos comprar a máquina de lavar mais barata. 599 reais parcelado, 50 reais por mês durante um ano. Mais uma corrente. No caminho de volta para casa, passou por uma papelaria pequena. Uma dessas lojas cheias de coisas que ninguém precisa, mas todo mundo compra. E ali, sem saber por quê, parou. Os olhos pousaram num caderno. Capa dura, cor marrom, nada de especial. 3 reais. Lúcia pegou nas mãos, abriu. Páginas em branco. Linhas vazias esperando para serem preenchidas. E algo dentro dela, uma voz suave que não soube explicar, disse: compra. Você precisa ver seu dinheiro escrito. Não entendeu de onde vinha aquele pensamento. Não era lógico, não era prático, mas sentiu com uma clareza estranha, como quando você sabe algo sem saber como sabe. Pagou os 3 reais e voltou para casa com a máquina de lavar a caminho e o caderno na bolsa. Naquela noite, depois de jantar um prato de arroz com ovo, Lúcia sentou na mesa da cozinha. Abriu o caderno na primeira página, pegou uma caneta e escreveu: 28 de março de 2022. Tenho 90 reais no banco. Devo 300 reais para minha mãe. Devo 599 reais da máquina de lavar. Patrimônio total, menos 809 reais. Ficou olhando aqueles números, preto no branco. A verdade nua da vida financeira dela, escrita pela primeira vez. E algo estranho aconteceu. Em vez de sentir mais angústia, sentiu alívio. Como quando você confessa um segredo que estava te sufocando. Como quando acende a luz num quarto escuro e descobre que o monstro não era tão grande assim. Pela primeira vez na vida,
Lúcia conhecia o número exato dela. E mesmo sendo negativo, mesmo doendo ver, sentiu algo que não esperava. Controle. Não sabia que aquele caderno de R$ 3 ia se tornar o maior professor dela. Não sabia que aquelas páginas em branco guardariam o segredo que transformaria a vida dela. Só sabia uma coisa: precisava continuar escrevendo. A primeira semana foi brutal. Lúcia anotou cada centavo, cada café de R$ 2 na padaria, cada bolinho de 3, cada delivery de 25 quando não tinha vontade de cozinhar. No final de abril, quando somou tudo, quase não acreditou no que viu. R$ 254. R$ 254 gastos em besteirinhas invisíveis. Cafés, lanches, caprichos, jantinhas de aplicativo quando não tinha vontade de cozinhar. Dinheiro que escapava entre os dedos como areia. Dinheiro que ela nunca soube que gastava. Se não tá no caderno, não existe. Escreveu naquela noite. E essa frase virou a lei dela. No segundo mês, fez mudanças pequenas. Levou garrafa térmica de café de casa. Preparou marmitas no domingo para a semana toda. Parou de pedir comida por aplicativo. E no final de maio, quando fez as contas, o caderno mostrou algo que ela nunca tinha visto. R$ 178 de economia. R$ 178. A primeira economia de verdade em anos. Lúcia acariciou aquelas páginas como se fossem sagradas, porque eram. Eram a prova de que algo estava mudando. Chegou junho, o 13º proporcional. R$ 2.300 extras. O instinto antigo gritava: compra alguma coisa, você merece, sofreu demais. Mas abriu o caderno, viu os números, viu o progresso. E pela primeira vez na vida, escolheu diferente. 1.600 guardou. Com 300, devolveu para a mãe até o último centavo. E ficou com 400 para respirar. Quando ligou para a mãe naquele domingo, algo tinha mudado na voz dela. Mãe, já devolvi o dinheiro. Olha na conta da senhora. O silêncio da mãe foi diferente dessa vez. Não era preocupação, era espanto. Filha, não precisava fazer tão rápido. Precisava sim, mãe. Precisava sim. Os meses foram passando. Lúcia criou uma nova seção no caderno, a lista de espera. Toda vez que queria comprar algo não essencial, escrevia com data. Se depois de 2 semanas ainda quisesse, avaliava. Se não, riscava. 70% dos desejos sumiam sozinhos. Criou o termômetro de economia. Uma página com uma barra vertical dividida em seções de R$ 1.000. Toda vez que alcançava um nível, coloria com canetinha barata. E cada cor nova dava uma alegria que nenhuma compra por impulso tinha dado jamais. Teve tentações, teve noites difíceis, teve momentos em que as amigas saíam e ela dizia não. Momentos em que se perguntava se valia a pena, mas então abria o caderno, via os números crescendo, via o caminho percorrido e encontrava forças para continuar. A verdade escrita liberta, escreveu numa noite. Os números não mentem, não justificam, não enganam, só mostram o que é. E quando você vê o que é, pode mudar. 1 ano depois daquela noite de lágrimas, Lúcia abriu o caderno e leu o saldo acumulado. R$ 21.000. Ficou olhando aquele número. R$ 21.000. Ela, a que nunca tinha nada, a que vivia no limite, a que ligava para a mãe chorando e pela primeira vez em muito tempo sorriu. Não um sorriso triste, um sorriso de vitória. A prova veio em agosto do 2º ano. O carro da Lúcia, um Celta 2010 velhinho, começou a fazer um barulho estranho. O mecânico deu a notícia com cara séria. R$ 1.300 de conserto. Antes, essa quantia seria uma catástrofe. Lágrimas, ligações desesperadas, noites sem dormir. Mas Lúcia já não era a mesma.
Abriu o caderno. Foi na seção que tinha criado meses antes, reserva de emergência. 12.000 reais guardados para momentos exatamente como esse. Pagou, sem drama, sem dívida, sem ligar para ninguém. Naquela noite escreveu no caderno algo que fez a mão tremer. Hoje a minha eu, de um ano atrás, estaria chorando. Hoje eu simplesmente escrevi menos 1.300 e segui minha vida. Isso é liberdade. Em dezembro, as amigas organizaram uma viagem para Arraial da Ajuda para o Réveillon. 2.000 reais. Antes, Lúcia teria dito não com vergonha. Ou teria ido se endividando. Mas abriu o caderno. Calculou. Tinha um envelope virtual de lazer acumulado. Podia ir sem mexer na reserva de emergência. Foi na viagem. Aproveitou cada momento, brindou olhando o mar na noite de Ano Novo. E quando voltou para a contagem, a reserva de segurança continuava intacta, março de 2024, exatamente 2 anos depois de comprar o caderno. Lúcia sentou na mesma mesa da cozinha, com a mesma caneta, e escreveu o balanço final. Patrimônio total, R$ 47.435. 31.000 em conta poupança, 12.000 na reserva de emergência, 4.435 num fundo de investimento que tinha começado 6 meses antes, 4 cadernos completados, 730 dias de registros, nenhum dia sem escrever. Lúcia olhou aqueles números e as lágrimas voltaram, mas eram lágrimas diferentes, não de vergonha, de gratidão. Continuava ganhando R$ 2.300. Não tinha recebido herança. Não tinha tido golpe de sorte. Não tinha seguido nenhum guru financeiro. Só tinha feito uma coisa: escrever a verdade todo dia num caderno de R$ 3. E então entendeu. O milagre nunca foi matemático. Foi espiritual. Foi abrir os olhos. Foi parar de fugir da verdade e abraçar ela. Meu Deus, sussurrou com os olhos fechados. Naquela noite que chorei no sofá, achei que o Senhor tinha me abandonado. Mas o Senhor colocou esse caderno no meu caminho. O Senhor me ensinou que a verdade liberta. Obrigada, obrigada por tudo. E assim termina a história da Lúcia. Uma mulher comum, um salário modesto, uma máquina de lavar quebrada e um caderno de R$ 3 que mudou tudo. Mas espera, porque essa história não é só sobre a Lúcia, é sobre você. Quantas vezes você chegou no fim do mês sem saber para onde foi seu dinheiro? Quantas vezes sentiu que trabalha e trabalha, mas nada muda? Quantas vezes evitou olhar sua conta no banco porque tinha medo do que ia ver? O segredo da Lúcia não foi golpe de sorte, não foi mágica, foi algo muito mais simples e muito mais poderoso. A verdade. Quando você escreve o que gasta, para de se enganar. Quando vê os números, para de fugir. Quando enfrenta a realidade, pode mudar ela. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi exatamente isso que aconteceu com a Lúcia. A verdade escrita num caderno libertou ela das correntes invisíveis que mantinham ela presa. Você não precisa ganhar mais dinheiro. Precisa ver o dinheiro que já tem. Não precisa de um milagre externo. Precisa do milagre interno de abrir os olhos e parar de se esconder. Se essa história tocou seu coração, se você se viu na Lúcia, se sentiu que essa mensagem chegou até você por algum motivo, quero te pedir uma coisa. Escreve agora mesmo nos comentários. A verdade escrita liberta. Escreve mesmo que a mão trema. Escreve como uma declaração, como uma promessa para você mesmo de que vai parar de fugir e vai começar a ver. E se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento. Porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho, porque a próxima mensagem pode ser exatamente a que você precisa ouvir. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por dificuldades, com aquele amigo que sempre diz que não dá para guardar nada.
Com aquela irmã que vive estressada por causa de dinheiro, às vezes uma história é tudo que alguém precisa para acordar. E não vai embora ainda, porque na sua tela vai aparecer outro vídeo, outra história, e pode ser exatamente a palavra que Deus preparou para você hoje. Que Deus te abençoe, que te dê olhos para ver a verdade e coragem para enfrentar ela. E que nunca esqueça, o milagre não está no que você tem, mas no que você faz com isso. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, se não está escrito, não existe, mas quando você escreve, tudo pode mudar.